Olá, irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria Santíssima. Hoje aqui nesta gravação nós vamos aqui estudar sobre a verdadeira Igreja de Cristo. Como identificar a verdadeira Igreja de Cristo, certo? Preparei aqui um estudo para a gente fazer. Estava aqui fazendo aqui alguma lista de passagens, né? Uma lista de passagens aqui para provar que a verdadeira Igreja de Cristo é a Igreja Católica. Bom, as características da verdadeira Igreja de Cristo, gente, tem que ser una, santa, católica, apostólica, romana, certo? E como é que a gente pode provar isso nas Sagradas Escrituras? Vamos aqui abrir a Bíblia. Primeiramente, para provar que a igreja tem que ser una, vamos em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 10. Veja o que Paulo diz. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo, e que não haja entre vós divisões. Vivei em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Certo? Aqui nós estamos vendo que Paulo nos ensina que devemos viver a unidade, né? Não pode ter divisão no nosso meio porque pertencemos a Cristo. A igreja tem que ser santa, capítulo 5 de Efésios. Vamos ver aqui. Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 27. Diz mais ou menos assim: Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Ou seja, a igreja verdadeira de Cristo é imaculada, ou seja, ela não tem mancha, não tem pecado. Como o apóstolo Paulo nos ensina também, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, que a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. Então nela não há mentira, não há nada de erro de forma alguma, porque é imaculada. A igreja, gente, tem que ser católica, né? Vamos provar aqui que a igreja tem que ser católica em Marcos capítulo 16, versículo 15. Capítulo 16 de Marcos nos mostra que a igreja tem que ir no mundo inteiro, quando Jesus disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então aqui nos mostra que a igreja tem que ser católica. Apostólica, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. A Bíblia diz assim: Na igreja Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, depois os que têm o dom dos milagres, o dom de curar, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. Aqui, no começo desse versículo, diz: na igreja Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Ou seja, a igreja foi edificada sobre os apóstolos, né? Então ela é apostólica. E ela tem sucessão apostólica. Hoje nós temos o sucessor de Pedro, que é o Papa Francisco. Vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 26, você vai encontrar a sucessão apostólica, certo? E temos aqui, quando Cristo escolheu Pedro para ser o primeiro Papa, João capítulo 21, do versículo 15 até o versículo 17. Vai falar aqui a missão de Pedro. E temos em Mateus capítulo 16, do versículo 18 ao 19, quando Cristo fundou a igreja, certo? E ela precisa ser romana. Fiz aqui, então, alguma seleção para explicar essa parte aqui de Roma, né? Dela ser romana. Vamos aqui em Daniel capítulo 2, versículo 44. Veja a profecia que está em Daniel capítulo 2, versículo 44, que diz: No tempo desses reis, o Deus dos céus suscitará um reino que jamais será destruído e cuja soberania jamais passará a outro povo. Destruirá e aniquilará todos os outros, enquanto que ele subsistirá eternamente. Veja que aqui nos diz que Deus vai suscitar um reino que jamais será destruído. E aqui nós vamos então ver aqui que reino é esse. Mateus capítulo 21, do versículo 43. Mateus 21, 43. Vamos ver aqui que diz a Bíblia. Aqui, Jesus Cristo tirou o reino
de um povo e deu a outro povo. Aqui diz assim: por isso vos digo, será tirado de vós o reino de Deus, e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Ou seja, Deus tirou aqui o reino de Israel para dar para outro povo, certo? E quem é esse povo? Vamos ver aqui em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 17. Vai nos mostrar que esse povo é justamente o povo de Roma. Veja só. Se algum dos ramos foram cortados, e se tu, oliveira selvagem, foste enxertada em seu lugar, e agora recebes seiva da raiz da oliveira. Veja que aqui entrega a Roma. Vamos em Atos capítulo 23, no versículo 11. Veja o que aqui fala de Roma. Que diz: na noite seguinte, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: coragem, deste testemunho de mim em Jerusalém. Assim importa também que des em Roma. Então, o reino foi tirado de um povo e foi dado a outro, que é os romanos. Vamos aqui ver aqui no primeiro capítulo de Romanos. Veja só o que diz. Primeiro capítulo, a partir do versículo 6, diz assim: entre as quais também vós sois os eleitos de Jesus Cristo. Veja só, Paulo dizendo aqui aos romanos, eleitos de Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Aí ele continua no versículo 8. Primeiramente dou graças a meu Deus por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é preconizada a vossa fé. Fé dos romanos preconizada em todo o mundo. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, anunciando o evangelho de seu Filho, me é testemunha de como vos menciono incessantemente em minhas orações. Certo? Veja que Paulo fala aqui aos cristãos que estavam em Roma. E ele fala aqui que a fé de Roma é preconizada no mundo inteiro. Aqui já Paulo reconhecendo os cristãos de Roma. Gente, eu fiz aqui uma lista do surgimento de algumas seitas protestantes. Bom, a Igreja Católica, ao contrário do protestantismo, ela foi fundada por Jesus Cristo, né? Mateus capítulo 16, do versículo 18 ao 19. O protestantismo, gente, veio surgir depois de 16 séculos, ou seja, já chegou com 16 séculos de atraso na história. E eles se dizem ser os certos, né? Quer dizer que então, durante 16 séculos, a verdade não existia. Na cabeça da pessoa que vive a lógica, vai dizer isso, né? Se você fosse basear no pensamento protestante. O protestantismo nasceu com 16 séculos de atraso. Então, Jesus, quando falava de uma igreja, não era protestante. Porque se fosse, os protestantes não teriam nascido com 16 séculos de atraso na história. E aqui eu fiz uma lista de algumas denominações protestantes, as mais conhecidas, e o ano em que ela surgiu, foi fundada, né? Por exemplo, a luterana nasceu em 1517, por Lutero, né? A episcopal, que é a anglicana, nasceu em 1534. A calvinista nasceu em 1541. Presbiteriana em 1567, Batista 1604, Metodista 1739, os Mormons nasceram em 1830, Adventistas nasceram em 1831, os Pentecostais surgiram a partir de 1900, né, do ano 1900, os Testemunhas de Jeová em 1916 e a Assembleia de Deus aqui no Brasil em 1910, a partir de 1910. Bom, aí eu pergunto, meu povo, aonde é que estava a verdade antes disso aqui? Se nós formos acreditar que o protestantismo prega a verdade, onde é que estava então a verdade antes do protestantismo nascer? Não tem lógica crer nisso, não é verdade? Então assim, Jesus fundou a igreja, certo? Mateus 16, versículo 18 ao 19 nos mostra isso claramente. E a igreja tem que ser una. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, Romanos capítulo 12, versículo 5 fala isso. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12 em diante, você vai ver que fala da unidade do corpo místico de Cristo, né, que é a igreja. E Jesus Cristo é o cabeça dessa igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Então, irmãos, a igreja, ela prega uma única verdade. Não existe várias verdades.
certo? No meio protestante existem mais de 35 mil denominações protestantes. Todo dia surge uma, né? Deve ter passado muito mais além do que isso, né? Mas, pelos meus últimos estudos, mais de 35 mil denominações protestantes existem hoje. E cada uma prega uma coisa diferente das outras e todas elas se dizem ser a certa. E todas elas se dizem usar as Sagradas Escrituras. Aqui está o risco de você começar a acreditar que eu tenho um livre exame, eu posso ler aqui, Deus vai me falar, a verdade acabou-se, não preciso de magistério nenhum para me guiar na fé. Se você for ver, isso é uma atitude errada, porque se 10 pessoas lerem as Sagradas Escrituras, talvez as 10 tenham uma opinião diferente. É por isso que Jesus Cristo escolheu 12 apóstolos, para que os apóstolos tivessem a missão de pregar a verdade. Para que não acontecesse isso que a gente vê hoje no protestantismo, essa Babel de crenças, né? Cada esquina, uma denominação protestante prega um Jesus diferente. Em cada esquina eles pregam uma coisa diferente. Na Assembleia de Deus, você vai ouvir falar de um Jesus. Já nos Adventistas do Sétimo Dia, você vai ouvir falar de outro Jesus. Já na Universal do Reino de Deus, você vai ouvir falar de outro Jesus. E daí, assim vai de denominação em denominação, certo? Você juntasse os protestantes tudo num lugar só, passasse o microfone de um por um, você ia ver a confusão que ia dar. Porque cada um ia pregar uma coisa diferente um dos outros e ia dar uma confusão medonha. Tem gente que diz assim, não, mas os evangélicos, né, colocam esse nome de igreja evangélica, quando na verdade não é, porque o evangelho não aprova que tenha mais de 35 mil verdades, e sim uma só, e não existe mais de 35 mil denominações de igrejas, e sim uma só existe uma igreja e não várias. Então não é evangélica, e a gente chama de protestante mesmo, né? Igreja entre aspas, né? Porque só existe uma igreja verdadeira. Seitas protestantes, o nome mais correto. E os protestantes têm essa falta de unidade, né? Tanto que teve uma vez que uma mulher veio me falar sobre o Jesus que o protestantismo prega, né? Ela me deu um panfleto e disse lá, olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida e tal. Eu disse assim, como é que eu posso achar esse Jesus que você está me dizendo? Ela disse, vá a uma igreja evangélica. Aí eu disse, mas qual das 35 mil denominações que existe hoje? Aí ela, olha, você tem que analisar a igreja que você vai de acordo com a Bíblia. Se ela estiver de acordo com a Bíblia, tudo bem. Eu disse, mas todas elas vão dizer que estão de acordo com a Bíblia. E vão mostrar na Bíblia, de forma distorcida, lógico, né? As interpretações que eles têm. Eles usam a Bíblia, mostrando uma passagem, mas eles colocam um significado daquilo que eles lêem distorcido, ou seja, não é uma verdade, né? Até Satanás usou a Bíblia para tentar Jesus. Você quer ver? Vamos aqui em Mateus capítulo 4, veja só. Capítulo 4 de Mateus, no versículo 6. O diabo também usou uma passagem bíblica. Só que ele usou a passagem bíblica distorcendo ela, ou seja, tirando ela do verdadeiro sentido. Da mesma forma os hereges fazem hoje, para tirar o povo do caminho de Deus, né? Então todas essas questões que muitas vezes aparecem na cabeça da gente, poxa, intercessão dos santos tem na Bíblia? A gente tem resposta para isso tudo, certo? Para isso tudo. Todas as questões que você perguntar, a gente vai ter resposta para isso, certo? A igreja responde, né? E tudo está baseado também nas Sagradas Escrituras. Nós temos a tradição, a Bíblia e o magistério. Esses 3 pilares da igreja católica são esses. Mas voltando aqui àquele assunto, eu disse àquela mulher, né? Mas, poxa, todas elas vão dizer que estão fundamentadas na Bíblia. Como é que eu vou achar esse Jesus? Leia a Bíblia que Deus vai lhe revelar. Aí eu peguei e mostrei essa passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 26 até o 40, onde Filipe chega para o eunuco, né, que é o ministro da rainha da Etiópia, e o eunuco lendo lá o livro do profeta Isaías, e Filipe chega para ele, pergunta o que ele está lendo. Ele diz, como é que eu vou saber se não tem quem me explique? Está aqui a missão dos apóstolos. Você lê essa passagem na sua Bíblia, você vai ver que Filipe foi lá e ensinou a verdade para aquela pessoa. Ou seja, se de acordo com o protestantismo, o livre exame, qualquer um que lê entende, por que aquele cara não entendeu? Por que o eunuco não entendeu? Ele precisou de um ensinamento de um apóstolo.
E quem são os apóstolos hoje? Os bispos e o Santo Papa, que é o Papa Francisco, né? Nós chamamos assim santo porque o Papa, ele é um homem escolhido de Deus, assim como os apóstolos foram, né? Todos nós somos santos que buscamos, lógico, melhorar a cada dia, né? Estamos em processo de santidade. Na verdade, a própria Bíblia fala diversas vezes a palavra santos, né? Se referindo a todos nós e aos santos do céu também. Então, irmãos, o objetivo desse vídeo foi esse, de mostrar que a Igreja Católica é a verdadeira. Se você for se basear na ideia protestante, você vai entrar em contradição, porque existem mais de 35 mil denominações, cada uma pregando uma coisa diferente das outras. Que Espírito Santo é esse que habita no protestantismo? Pelo amor de Deus, me explique. Que revela um Jesus diferente em cada esquina? Impossível, só existe um Jesus, só existe uma verdade. E isso nós podemos encontrar na Igreja Católica Apostólica Romana, como acabei de provar para vocês aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que Deus os abençoe e reze por mim, pelos discípulos da Sempre Virgem Maria e por essa evangelização tão maravilhosa.